Olá, gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Musean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, deixe seu like, porque isso me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para o nosso canal, beleza? Logo após a vinheta nos encontramos. Na videoaula de hoje nós vamos ver mais um tópico de geometria analítica, mais especificamente equação reduzida da reta. Sem mais delongas, vamos lá. Equação reduzida da reta, gente, tem essa cara aqui, tá? Ó. Y igual a mx mais n, onde o m é o que a gente chama de coeficiente angular e o n é o coeficiente linear, tá certo? Esses são os dois coeficientes e é assim que se escreve, né, a forma genérica da equação reduzida da reta. Agora vamos observar o seguinte, lembrem que na nossa última aula, né, que nós tivemos de coeficiente angular, nós definimos que o m é igual à tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Lembram disso? Nesse caso, o exemplo aqui nós temos alfa. Então, o m, ou seja, o coeficiente angular, é a mesma coisa que a tangente de alfa. Se você não assistiu esta aula de coeficiente angular, tá aparecendo um cardzinho aí para você assistir, tá ok? E o n, professor, quem é? É exatamente o número onde a reta corta ou intersecta o eixo y. Então, vamos supor que aqui fosse 3, o meu n seria 3. Se aqui fosse 5, o n seria 5. E assim sucessivamente. Então, fica muito fácil de você descobrir a equação reduzida da reta nesse formato aqui. Basta você descobrir quem é a tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x, mais o n. E o n é justamente quem? O ponto onde a reta intersecta o eixo y, tá bom? Importante, galera, vamos lá. Quando você tiver a reta R paralela ao eixo x, neste caso nós vamos ter que o ângulo formado entre a reta R e o eixo x vai ser igual a quanto? Alfa, né? Aquele ângulozinho formado vai ser nulo. Se o ângulo vai ser nulo, quer dizer que a tangente do meu ângulo alfa, tangente de zero, quanto é? Também é zero. E se a tangente é zero, na hora que eu for encontrar a minha equação reduzida, eu vou ter o seguinte, ó, mx mais n. Ora, mas se o meu m é nulo, essa parte aqui vai embora, porque vai ficar 0 vezes x, que dá o próprio zero. Então, vai ficar só o n. Tá bom? Então, y é igual a n. E aqui você tem que, para esse caso, quando a reta for paralela ao eixo x, a equação reduzida da reta é numericamente igual ao ponto de interseção com o eixo y. Então, y igual a n. Vamos supor que aqui fosse 5. Se o n fosse 5, quer dizer que a equação dessa reta R seria y igual a 5. Se fosse menos 52, quer dizer que a reta teria a equação reduzida y igual a menos 52. E assim sucessivamente. Vamos observar agora o caso da reta S. A reta S ela está perpendicular ao eixo x. Se ela está perpendicular ao eixo x, quer dizer que o ângulo formado entre ela e o eixo x é de 90 graus. Mas se nós temos um ângulo de 90, agora basta a gente calcular a tangente de 90. Mas observe, ou lembre-se que a tangente de 90 não é definida. Se a tangente de 90 não é definida, ou seja, não tem tangente de 90, nós temos que, nesse caso, para quando a reta for perpendicular ao eixo x, nós não temos equação reduzida. E como é que a gente representa essa reta, professor, já que ela não tem equação reduzida? É tanto que ela nem corta o eixo y, é tanto que é paralela ao eixo y, tá vendo? Então, quando a gente tiver nesse caso em particular, a reta será representada da seguinte forma. A equação dessa reta, x é igual ao ponto de intersecção da reta com o eixo x, que nesse caso, neste exemplo, é o x0. Então, para este exemplo aqui, nós temos que x é igual a x0, que é a equação dessa reta que é perpendicular ao eixo x.
Se aqui fosse 50, quer dizer que o x era igual a 50. Se aqui fosse menos 22, quer dizer que o x era igual a menos 22. E assim sucessivamente, tá bom? Esses são os casos particulares que eu queria mostrar para vocês. Então é isso, galera. Essa aula teórica acaba por aqui e no próximo vídeo tá aparecendo aí para vocês exercício sobre equação reduzida da reta. E nós nos vemos lá. Valeu, galera. E até a próxima, se Deus quiser.